Jesus para todos, você que está ligado aí na internet, que Deus te abençoe. Hoje nós estaremos então iniciando a última carta das 7 cartas do Apocalipse, que é a carta de Laodiceia. Então vamos passar? Vamos ler Apocalipse 8:13. Bem, na realidade, antes de começar mesmo no texto sobre Laodiceia, eu queria ler com você o capítulo 1, a visão que João teve de Jesus glorificado. Eu gostaria de, já que a gente está terminando assim, já estamos na última carta, queria só relembrar assim, o contexto, né, em que momento João estava vivendo, o que foi que ele viu e por que ele escreveu essas cartas, né? Então é a palavra do Senhor que a gente tem mais é que ler mesmo e guardar no coração para que a gente possa aproveitar ao máximo possível as informações. Então vamos lá, vamos ler, abra sua Bíblia aí no capítulo 1, apenas do versículo 8 ao 13. Vamos ler? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e acompanhei na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testamento e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Isso. Então só para a gente relembrar assim, né? Por que João então escreveu as 7 cartas do Apocalipse? Porque Jesus apareceu para ele e mandou que ele escrevesse a carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Esqueci alguma? Tiatira, né? Então está lá a visão de Jesus glorificado. Então João já havia sido deportado, exilado na ilha de Patmos, quando ele tem aquela visão. Eu não sei se aí pelo teu computador, se você pode ver aquela visão assim maravilhosa, quando ele vê Jesus glorificado. Vamos falar mais um pouco sobre isso, vamos passar os slides. João, último dos apóstolos de Jesus, foi deportado pelo imperador Domiciano para a ilha rochosa de Patmos, na Ásia Menor. Nessa ocasião, João era pastor da igreja de Éfeso. Isso são pelos detalhes que às vezes a gente vai esquecendo, porque fala de tantas outras coisas, né? Então, João foi o último apóstolo de Jesus, todos já haviam morrido. E João estava lá abandonado, né? Quem sabe, né? Pensando, poxa, eu vou acabar morrendo aqui nessa ilha, uma ilha rochosa, vulcânica, acabou tudo, morreu todo mundo, estou sozinho, né? E quantas vezes a gente acha que isso está acontecendo com a gente, né? A tribulação é tão grande que parece que acabou, não tem mais esperança, né? Então está lá que nessa ocasião João, então, ele era pastor da igreja de Éfeso. Vamos passar. Intenção do imperador: calar o apóstolo João. Isso, então nós falamos que quando João foi levado para a ilha de Patmos, o imperador era o Domiciano, né? Então ele queria fazer o quê? Calar a boca do apóstolo. Então colocou lá na ilha de Patmos para ele não pregar mais a palavra, né? Jogou lá naquele lugar, vai morrer lá, vai ficar esquecido, né? Vamos ver, vamos passar. Quando todas as portas se fecharam para João aqui na terra, Deus lhe abriu uma porta no céu. Olha que coisa linda, irmãos. Olha, a gente tem que começar a abrir o coração assim e entrar no sobrenatural de Deus. Porque o Apocalipse é realmente um sobrenatural. São palavras espirituais. E o seu espírito precisa estar assim ligado com o Senhor. Sai aqui da terra, porque senão você não vai aproveitar nada não. Se você não tivesse no espírito, imagina você, João, lá naquela ilha rochosa, sem esperança, abandonado. Quem sabe com frio, né? Terrível aquela situação. E de repente ele viu aquela porta aberta.
E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então veja bem, quando ele diz assim, depois dessas coisas, que coisas? O que João está falando? O que João viu? Depois dessas coisas, das coisas que João viu, Jesus glorificado, todo poderoso, que a gente vai comentar daqui para frente. Então ele ouviu aquela voz como de trombeta, a mesma voz que ele estava falando com ele, dizendo: sobe para cá, né? Vamos passar. Jesus não disse: eu te mostrarei as coisas que talvez aconteçam, ou as coisas que podem acontecer. Jesus disse: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então, isso aqui está no texto que nós lemos. Presta atenção, Jesus não disse assim: olha, João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que talvez aconteçam. Ele não disse isso, né? Ele também não disse as coisas que podem acontecer daqui para o futuro, né? Quando começar o período da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada. Jesus não falou isso para ele. O que ele falou? As coisas que devem acontecer, que já estão determinadas pelo Senhor. Então sobe aqui, João, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer, porque já estão determinadas pelo Senhor, sim. Não é determinada, ele está revelando que vai acontecer. Vai acontecer. Porque muita gente pode interpretar assim que Deus está mostrando que vai acontecer. Judas vai trair Jesus. Não. Deus revelou porque ele sabia que ia acontecer. Ele não tirou o livre-arbítrio. Sim, mas eu não estou me referindo à salvação, pastor. Estou falando aqui em relação à grande tribulação, né? Quando João é levado no capítulo 4, ali simboliza também o arrebatamento da igreja, e Jesus vai mostrar para João as coisas que devem acontecer, ou seja, já estão reveladas na palavra. Não é uma coisa que Deus vai mudar de ideia. Claro que a salvação, nossa igreja tem esse entendimento, que nós temos o livre-arbítrio, é claro, mas aqui em relação às coisas que devem acontecer, nós sabemos, né? E vamos estudar com detalhes tudo o que vai acontecer, que o Senhor já revelou pela sua presciência, né? Então já está tudo revelado do capítulo 6 ao capítulo 18. Então as coisas que devem acontecer, porque o Senhor já sabe, amém? É nesse sentido que eu estou me referindo, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras. Apocalipse quer dizer revelação. Isso. Então Deus está mostrando que ele sabe o final da história, tudo. Ele revelou para João, jogado numa ilha. Eu acho maravilhoso isso, né? Revelou a história toda da humanidade, não só o capítulo 6, até o novo céu, nova terra, a destruição do diabo. Ali, nenhum livro na história tem isso tudo, tá? Né? Nenhuma doutrina no mundo tem o que está na Bíblia. Deus dando detalhes do começo ao fim, né, da história da humanidade. Para o João jogado lá, né? E Deus revelou para aquele velho, e para nós, que está revelando para a igreja. Né? Interessante, é só um detalhe apenas, né, os que devem acontecer, porque está revelado na palavra. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está vivendo um tempo de muito calor, né? E quando está muito calor, é sempre bom lembrar, eu sempre lembro, né, quando a palavra de Deus já diz que no período da grande tribulação, que nós não estamos nesse período ainda, depois que a igreja for tirada da terra, o sol, a temperatura vai aumentar e muito, né? Então, é uma coisa que vai acontecer, porque Jesus já falou que vai acontecer, porque ele sabe que vai acontecer, né? Então, se você está reclamando que está calor aqui, imagina depois que a igreja for tirada, né? Aí vai ser realmente... Tem horas que a gente sai na rua, parece que o sol está queimando, né? Está queimando. Vai ser muito pior no período da grande tribulação. E a igreja precisa conhecer, né, a palavra de Deus para nada disso aí tá escondido do povo de Deus, não. O Apocalipse é uma revelação. A cortina já foi aberta, agora a gente tem que gastar tempo lendo a palavra do Senhor, né? Tem que gastar tempo, é muito pouco tempo. Uma hora só de estudo é muito pouco tempo. Tem que fazer milagre, né? Tem que correr e enfim, às vezes a gente quer falar uma coisa, não fala, porque sabe que o tempo não vai dar. Vamos passar. Você sabia? Nos tempos mais amargos da igreja, Deus continua no trono e Ele continua governando os destinos do seu povo. Amém, irmãos? Amém. Deus continua no trono hoje, né? Nós estamos no mês de fevereiro de 2016, o Brasil está um caos, mas Ele continua no trono. Amém. Né? Interessante que a gente fica assim na expectativa, eu não sei qual é o momento profético de Deus, né? Nós temos que olhar pelo Brasil? Sim. Deus pode intervir e mudar a situação econômica, financeira do Brasil? Sim. Mas se chegar na hora do arrebatamento, né? E que em todo o planeta
muitos que estão lá no céu, nem frio nem quente é morno. Então, essa carta simboliza também esse período. Todas elas falam de igreja martirizada, que perdeu o primeiro amor. Mas a gente pode colocar, essa carta representa o período agora da apostasia. Pode ser, mas a verdade é que todas essas cartas eram perdidas na igreja para que ela não fique na grande tribulação. Se ele vier agora, essas cartas nós estamos pregando aqui é pelo Espírito de Deus, para que você que está aí crente, desviado e tenha gente assim comprometido com o mundo, possa ser arrebatado e ser livre, escapar dessa grande tribulação. Interessante. Mas se vier agora, vai ficar muita gente. Muita gente, infelizmente. Eu falo sempre brincando, é sério, graças a Deus que ele não voltou antes de 29 de 6 de 49 que eu nasci, porque eu existo no plano dele e eu não fui rebelde ao pai dele, eu vi e estou aí pela misericórdia seguindo aí. Então você também, Deus te deu oportunidade, ele não retarda a sua vinda, está lá em 2 Pedro 3, mas ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Então você que é incrédulo, você que é cristão que está aí, não é frio nem quente, nós estamos aqui por causa de você, para nós nos advertirmos também e escaparmos de tudo isso. Breve, esse dia da ira do poderoso vai chegar, a igreja vai ser tirada fiel, e as 5 virgens subiram e 5 ficaram. É a igreja de Laodiceia, é coisa muito séria essa palavra. Jesus não desistiu dela, tá? Estão tocando aqui no arrebatamento, estão falando, já mencionando a carta que nós vamos estudar aí, né? Ele não desistiu não, ele estava do lado de fora da igreja, tinha tanto dinheiro a igreja que ele não precisava nem de Jesus, né? Será que tem muita igreja por aí assim? Eu fico com o meu formalismo, com a minha hipocrisia, com a lâmpada, só não tem azeite. Jesus não precisa de Jesus não. Soberbo, orgulho. Então vamos estudar sobre isso aí, é muito sério. Eu queria comentar, eu estava assistindo a um determinado pastor, que ele dizendo que alguém perguntou para ele, pastor, como é a sua igreja, né? Porque ele ensina sobre as cartas do Apocalipse, ele disse que numa congregação você tem todo tipo de crente. Você tem crente que precisa ouvir a mensagem de Éfeso, tem crente lá na mesma congregação que precisa ouvir a mensagem de Pérgamo, de Tiatira, que era os ensinamentos de Jezabel, pessoas que estão vivendo na imoralidade dentro da igreja, na prostituição, que não se arrepende do seu adultério, enfim. Profetizando. Então todas as cartas são para hoje, para cada pessoa. A última mensagem de Jesus para a sua igreja. E para você também. Naquele momento confortável, aquelas igrejas locais ali, mandou ler nas igrejas. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda. Então, isso ia ser lido nas igrejas. Paulo, Pedro, João saiu dali e depois ainda voltou para Éfeso. No final da história relata isso. Então, mas o mais assim, assustador é saber que os pastores não ensinam as 7 cartas do Apocalipse. Se a última mensagem, aquele recado finalzinho que Jesus queria dar para a igreja, como é que elas não são conhecidas? Tinha que conhecer com a tabuada assim, ó, na ponta da língua, né? Conhecer todo o recado que Jesus mandou, o último, né? E a igreja morta aqui que a gente vai ver, como tem gente que, eu por exemplo, que conheço Jesus há 37 anos, sou da antiga, quantas pessoas naquela época, ó, que estão se arrastando pelo meio do caminho, que já não está naquele fervor, né? Que já não tem mais a alegria da salvação, que não prega mais, não fala de Jesus, né? Não tem Jesus, mas não tem relacionamento com Deus, está morno, totalmente morno, né? Então, são essas coisas, né? Mas Deus, então, continua no controle da história da humanidade. Pode passar. No dia em que João viu Jesus glorificado, era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Diz a Bíblia que João escutou uma voz atrás dele como voz de trombeta. Pode passar. Jesus disse para João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pode passar. Faltou Tiatira. Sim. Porque esse estudo eu fiz muito corrido ontem. Vamos passar. As 7 igrejas. Ok, a gente lê só aqui do lado direito, só para fixarmos, porque terminando o estudo das 7 cartas, a gente tem que avançar. A gente vai entrar no período da grande tribulação. Vamos fazer o capítulo 4, 5, 6. Depois a gente não vai mais ter tempo de falar sobre essas coisas. Então eu estou dando assim uma pincelada para não falar mais sobre isso, porque a gente não tem muito tempo, né? Pelo menos agora aqui para fazer voltar
eu estou voltando e vamos caminhar com coisas novas. Então vamos dizer lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então se você não decorou até hoje, até o finalzinho de Laodiceia você vai decorar. Vamos passar. Voltei para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando João ouviu então Jesus falando com ele viu primeiramente os candeeiros. Castiçal, candeeiros, né? E um como filho de homem, que era Jesus, que ele estava passeando no meio da igreja. E ele percebeu que na mão da igreja tinha 7 estrelas, que são os 7 pastores, os 7 é os da igreja, da mão de Jesus, que eu falei? Na mão da igreja. Ah, não, na mão de Jesus, né? Então ele viu 7 estrelas, vamos passar. Aqui é só para você ver de novo, né? Está acabando, a gente não vai mais falar sobre isso. Olha que visão maravilhosa, né? Então o Senhor também quer manifestar os dons espirituais no meio da igreja, né? Você tem uma visão assim, é uma manifestação do Espírito de Deus, é uma coisa maravilhosa, né? Então, se você não tem, nós temos que pedir ao Senhor, né? Os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, para você, se você tem uma visão hoje, o seu coração queima, né? Você fica feliz que o Senhor está se manifestando para você. Vamos passar. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. É verdade, é na igreja. Ó, Jesus estava passeando em volta da sua igreja, das 7 igrejas da Ásia, não é isso? Então é ali que nós podemos ver Jesus na igreja, né? Tem que estar dentro do barco, é como se fosse um barco, um navio. Você está dentro do barco, você está salvo. Você está lá no meio do oceano, você sai do barco, você vai morrer, né? Então você está dentro do barco, você tem segurança, você vai chegar ao destino, ao porto seguro. Então o barco é a igreja, você tem que estar na igreja, ligado, né? O corpo de Cristo está ali. Então é através da igreja que as pessoas vão conhecer Jesus. Vamos passar. Mas o Cristo que João vê não é o Cristo suando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo angustiado no Getsemane. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado na cruz. Amém? Foi assim que João viu Jesus? Não. Não, isso é coisa do passado, né? Ele veio para morrer pelos nossos pecados, cumpriu o propósito dele. Vamos passar então. Mas o livro de Apocalipse é chamado livro do Cordeiro, Cordeiro vencedor. A mensagem evangélica é a pregação da cruz. Inclui também a Jesus e a ressurreição, né? Sim, mas João viu Jesus o quê? Glorificado. Exatamente como a gente vai falar agora. Vamos. Mas o Cristo que João vê é o Cristo da glória, vencedor, onipotente, todo poderoso. Aleluia, ser o nosso Deus. Nós precisamos saber como é que ele está hoje. Ele não está um coitadinho, né? Ou então um santinho, um menino, não. Ele venceu a morte, ressuscitou, todo poderoso. Por isso que ele pode mudar a história, né? A sua história, a minha história. Deus pode, né? Porque ele venceu a morte, porque ele está vivo, né? Ele se importa com a igreja. Vamos passar. Mais um pouquinho. Eu achei tão lindo, né? Essa figura. É só uma figura. É só uma figura. Imagina a realidade, né? Você diante do Senhor, todo poderoso. Será que seu espírito pode sentir isso, né? Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter essa revelação. É por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que lê, né? Que ouve e guarda as profecias do Apocalipse. Da profecia, quer dizer, do Apocalipse. E é algo sobrenatural, que quando você estuda o Apocalipse, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais. Porque é algo tão sobrenatural que Deus faz no seu espírito, que você tem a convicção de que o céu é uma realidade, de que todas essas coisas são de fato assim, que vão acontecer, que Jesus vai voltar, né? Então você tem a sua esperança renovada, é algo sobrenatural. Vamos passar. Seus cabelos eram brancos como a neve, como a alva lã. Seus olhos como chama de fogo. Sua voz como voz de muitas águas. Os seus pés como bronze polido. Isso. Se você esquecer, você pode pegar a Bíblia lá no capítulo 1 e ler novamente. Só vai fazer bem a sua alma. Em vez de ficar perdendo tempo vendo tanta bobagem no Facebook, tanta coisa na internet, pega a palavra de Deus. Já estamos vivendo a última
bonito, a sua voz como voz de muitas águas. Esse é um Deus que eu me prostro diante dele e falo com ele. E você também, você que está me ouvindo, é esse Deus que nós servimos. Nós não estamos servindo a um Deusinho, a Jesus lá humilhado, não. Todo poderoso que venceu a morte, vamos passar. As suas mãos já não estão esmagadas, mas sustentam as igrejas. Vamos pensar nisso, uma pausa. Então, as mãos de Jesus não estão mais com aqueles pregos, mas ele sustenta, a mão de Jesus sustenta a igreja. Olha que coisa linda. Então, nós vamos aprender também que a igreja, às vezes a gente não dá o devido valor, mas Jesus dá para a igreja, que foi comprada com preço de sangue. Então, vamos continuar. Seu rosto. Seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha mais que o sol do seu fulgor. Amém. Imagina, você lembra lá quando Paulo, então, ele não caiu do cavalo não, irmãos. Paulo não caiu do cavalo. Leu lá o texto. Quando Paulo caiu ao ver o rosto de Jesus, que brilhava mais que o sol meio-dia, Quer falar, pastor? Ele estava andando, Pois é. Caiu no cavalo. No capítulo 9 e 10, Daniel mostra essa visão do Senhor lá no Velho Testamento. E ele aparece com o cabelo do ancião de dias. Deus é um velhinho de cabelo branco apresentado no céu. Isso é simbólico, ele é eterno. Ele é ancião de dias, quer dizer, a eternidade dele. O óleo de chama de fogo, ele vê tudo, sabe de tudo. Lá pele, latão reluzente, ele vai pisar. O bronze é um metal que suporta o fogo. Então ele fala de juízo. Vai pisar todo o sistema, todo o joelho se dobrará diante dele. É muito profundo, nós já comentamos isso no início lá do estudo, agora estamos repassando, mas já foi comentado no outro vídeo, outros vídeos lá no início do estudo de Apocalipse. Mas estamos glorificado. João, lá nas cartas dele, falou assim: nós tocamos na palavra da vida. Lá na carta de 1 João, 2º, 3º João, ele fala assim: nós tocamos na palavra da vida. E lá no capítulo 1, Jesus apareceu glorificado para ele. Ele reclinou no ombro de Jesus, perguntou quem era o traidor. Agora ele foi glorificado, ele caiu como morto. E Jesus disse: não temas, eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo e tem a chave da morte do inferno. Lá nesse capítulo 1. Ele foi impactado pelo poder de Jesus, que ele reclinou no ombro dele e ele disse lá na casa dele: nós tocamos na palavra da vida. Olha que privilégio, Jesus reclinou no ombro da palavra de Deus, tocou no ombro e disse: nós tocamos na palavra da vida. Eu já chorei tanto em cima desse versículo, como eu queria tocar e quero reclinar no ombro dele. Daqui a pouco eu vou encontrar com ele e prostrar dentro dos pés dele. Esse é o nosso sonho, Tem muita gente que nem ver a glória desse Jesus. O rosto dele brilha como o sol, cheio de glória, majestade. Tem muita gente que nem pensa que Jesus vai voltar. Acha que não vai, não. Eu só penso nisso há 44 anos. Vamos passar então. Ele me batizou com o Espírito Santo. Quando João vê o Cristo glorificado, ele cai como morto aos seus pés. E o Cristo da glória põe a mão sobre ele e diz: Pode passar. A visão do Cristo glorificado, textual: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o céu. Aleluia. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Olha só o Deus que nós servimos. Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Olha que coisa tremenda, Então, se a gente lê isso, simplesmente é letra. Mas quando você está no Espírito, você tem um Deus que é todo poderoso. Aquele que abre e ninguém fecha, primeiro e último, enfim. Vamos passar. O Cristo que adoramos hoje não é o Cristo que esteve vivo e está morto, mas é o Cristo que esteve morto e está vivo. Amém. Pelos séculos e séculos. Ele ressuscitou, ele está vivo, aleluia. Glória. Será que o teu coração se alegra com essa mensagem? Você que está me ouvindo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, por isso ele pode nos ressuscitar também. Por isso nós temos esperança, porque ele ressuscitou. Então eu tenho esperança. Eu penso nisso todo dia, Será que Jesus volta hoje? Será que é hoje ele volta? E a igreja lá do céu estava morna. Essas verdades espirituais estão aí muito longe. Como tem muita gente hoje, isso aí eu ouvi falar, mas isso não está queimando o coração, não. Vamos passar.
para buscar a sua igreja. Aleluia. Amém? Amém? Eu espero que você esteja assim, nessa expectativa, né? Ele está intercedendo por você. E quando eu sei disso, então eu oro. Porque eu sei que Ele vai interceder por mim. Mas se você não sabe, nem ora. Orar para quê? Você não conhece as promessas, né? Mas a igreja de Jesus conhece a palavra do Senhor, do seu Deus. Sabe, eu vou orar, eu sei que Ele está intercedendo por mim, diante do Pai, né? Então isso nos leva a buscar mais e mais, a buscar a sua presença. Vamos passar. No versículo 13, João diz que Jesus está no meio das igrejas. Então, Ele está hoje aqui. Já é motivo de dar glória a Deus. Amém? Não é verdade? Se Ele passeia no meio dos candeeiros, dos castiçais que simbolizam a igreja, então Ele está aqui hoje também, não é verdade? Por que você veio aqui? Foi por causa de Jesus, né? Quando uma pessoa vai à casa do Senhor, é por causa de Jesus, não tem outro motivo. O Espírito Santo traz aquela pessoa, né? Para se manifestar ao pecador e para alimentar o crente. É dia após dia, dependência total do Senhor. O que você aprendeu ontem, o que você buscou ontem, foi para ontem, né? Então hoje você buscar de novo. O seu espírito precisa ser alimentado pela palavra. Então, se nós lemos e falamos que Jesus está no meio da igreja, então está aqui hoje. Porque a palavra de Deus é para todos os tempos, não foi só para João, não. A palavra do Senhor é para a igreja hoje. Então, se Ele está aqui hoje, nós podemos esperar nele, né? Pedir para Ele, ser abençoado pela presença dEle, sentir a sua unção. Depende muito de você. Se de repente você não tem o hábito de buscar o Senhor a semana toda, realmente vai chegar aqui nessa aula, está na letra, é letra pura. Mas se você tem o hábito de ter comunhão com o Senhor durante toda a semana, essa palavra vai queimar no seu coração. Vai queimar. Então depende de cada cristão, cada um é responsável pela sua própria vida. Jesus está voltando, você tem mais que cuidar da sua vida espiritual, sim, para que você não venha a ser como uma Laodiceia, morna, uma igreja morna. Então a gente se alegra com uma palavra dessa à medida que o nosso relacionamento com o Senhor está constante. Se nós estivermos em constante comunhão com o Senhor, o Espírito Santo se alegra, né? Não importa se eu estou ouvindo a mesma palavra, não importa se eu estou falando o mesmo versículo, é a palavra do meu Deus que vai queimar no coração, né? Então vamos passar. É porque Ele está aqui, nós podemos ter esperança que algo maravilhoso vai acontecer em nossas vidas. É verdade, irmãos. É porque Jesus está aqui, porque Ele está vivo. Eu e você podemos ter esperança. Esperança que Ele vai mudar a tua sorte. Quem sabe o seu drama, você que está me ouvindo, né? Não existe nenhuma religião que possa fazer nada por você, não ser Jesus. Porque Ele não é uma religião. Ele é uma pessoa. Ele veio com o propósito de morrer pela humanidade. Paulo escrevendo a Tito diz que Jesus, né, o Senhor manifestou sua graça, manifestando a salvação a todos os homens através de Cristo Jesus. Então Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e também para renovar nossa esperança, para aquecer o nosso coração, né? Para nos dar vitória aqui nessa terra também. É claro que a nossa vitória está com o Senhor para sempre, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, existe uma bênção especial, sim. Deus pode abençoar, sim, né? A paz do Senhor no nosso coração, independentemente dos meus problemas, das lutas, aflições, até porque Jesus nem ofereceu que você vai ter um mar de rosas, né? Jesus não disse isso, não. Ele disse que a gente ia passar por tribulação, por aflição, né? Quem quiser segui-lo fielmente vai padecer perseguição. Então esse negócio de que vem para Jesus só para você ter coisas boas, isso é outro evangelho, mentira, né? Mas o Senhor Jesus pode sim renovar nossa esperança. O Espírito Santo é que pode fazer isso no seu coração. Depende, eu vou falar de novo, depende do seu relacionamento com Deus. Se você chega na casa do Senhor, está seco, não tem nada para dizer, vai continuar não dizendo nada, porque não tem nada para dizer. Às vezes a pessoa, sabe, precisa, pela fé, se sentir perdoada. Pela fé, tudo pela fé, né? Porque o sangue de Jesus já foi derramado. Eu posso me colocar diante do trono da graça, porque a palavra de Deus me garante, está escrito em Hebreus 4. Se você não sabe ainda, decore. Hebreus 4, lá no versículo 13, 14, né? Temos temos a Jesus, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele está lá,
à direita do Pai. Esse é o Evangelho de Jesus, todo-poderoso, que pode renovar a tua esperança, que pode te dar alegria, pode te dar prazer de viver, pode te dar prazer de orar pelas pessoas com quem você convive e não perder esse alvo. São vidas preciosas que Deus tem colocado em suas mãos para você orar, interceder e anunciar o Evangelho e contar para as pessoas que Jesus está voltando sim. Despertar, desperta tu que dorme, diz a palavra do Senhor. Vamos passar. No capítulo 2, 1, somos informados de que Jesus não está apenas presente no meio da igreja. Está escrito que Ele está andando no meio da igreja. Ele está andando entre nós. Amém. Não é verdade? Está escrito isso. Mas você só vai sentir Jesus andando se você estiver cheio do Espírito. Aí você vai sentir, os dons vão se manifestar. Está escrito. Agora, se não está acontecendo na sua vida ou na minha vida, a culpa é nossa. Não é de Deus, não. Quem sabe você está me ouvindo aí pela internet? Ah, eu não estou vendo nada disso. Eu não estou vendo nada de dons espirituais, eu não estou vendo nada disso, né? A culpa é da igreja, não é a culpa nem de Jesus, não. Porque o Senhor, Ele quer se manifestar, Ele quer distribuir os dons espirituais como ferramentas para que nós possamos cumprir o nosso papel aqui na terra, pregar o Evangelho, com poder, com unção, não é isso? Participar dessa grande comissão que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se você não está sentindo esse mover do Espírito Santo, é porque você está vazio, né? E não pensa que é fácil não, viu? É buscar, 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 independente dos problemas, das lutas, das dificuldades. É o sistema desse mundo que está roubando todo o seu tempo, e porque falta a visão do reino de Deus, você se deixa envolver com as coisas normais da vida, do cotidiano, e não busca o Senhor. Então é uma batalha muito grande. Nós temos que tomar conta da nossa salvação e prestar atenção na mensagem que Jesus manda para a Laodiceia. Vamos passar. Já já nós vamos entrar. Ele está andando entre nós para sondar a igreja, para examinar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para fazer promessas à igreja. Amém. Então o Espírito Santo, Ele nos sonda. Por isso que nós falamos no início, todas as cartas são importantes. Porque tem muita gente que está aqui hoje, quem sabe você está me ouvindo pela internet, perdeu o primeiro amor. Já falei sobre isso, né? Perdeu o primeiro amor, ou então está vivendo uma vida promíscua, então uma vida podre, né? Achando que Deus não está vendo, está se enganando, né? Porque tem os olhos que estão cheios de fogo, Ele vê tudo. Quer falar, pastor? Você fez assim no microfone? Quer falar? Então vamos passar. 7. Laodiceia, cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Agora vamos entrar, né? Vamos entrar no texto, pode passar. Vamos ler então? 13 cartas. Agora vamos entrar no texto da carta a Laodiceia, capítulo 3. Pode ler, por favor. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir esses olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar? Urgente. Jesus faz uma convocação ao fervor espiritual. Então, é urgente. E hoje também é urgente. A igreja de Jesus está assim, morna, totalmente morna. Não tem aquele fervor
espiritual. Não se fala do batismo com o Espírito Santo. Não se fala, não se ensina isso. Né? Eu assisti uma mensagem de um pastor que está postando na internet, que ele fala sobre falar em línguas. E daí é interessante que ele fala em línguas, mas ele mesmo diz assim, e a minha mente, como é que vai ficar? A mente fica pensando uma porção de coisas enquanto você fica orando em línguas o tempo todo. Não é bem assim, né? A palavra de Deus diz que eu vou orar em línguas, mas também eu vou orar com a minha mente. Eu não vou ficar só repetindo e a minha mente passeando, vagando, não. Eu vou estar orando, ligada com o Senhor, orando em línguas e orando com a mente, não é isso? E daí ele diz que orar em línguas assim, e lendo um livro, por exemplo, 30 vezes orando em línguas o tempo todo. É uma coisa assim, irmãos, a gente tem que ter, como é que é a palavra? A gente tem que ter sabedoria, né? Não ser uma coisa extrema. Vou ficar orando em línguas 2 horas, igual um desequilibrado. Não é isso, não. É uma coisa consciente, eu não estou fora de mim. Eu vou orar 3 horas em línguas. Olha, não é bem assim. Mas nós precisamos sim desse poder sobrenatural, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. O seu espírito é edificado quando você ora em línguas. Então nós precisamos sim de todos esses recursos que o Espírito Santo nos concede para que possamos estar fervorosos, né, com fervor, o coração queimando. Não é uma igreja apática, distante de Deus. Você fala, mas você não sente nada, porque está faltando, né, o fervor, né? Então é uma mensagem urgente que Jesus quer botar fogo na igreja, né? Tem que estar queimando o coração. Vamos passar. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A mais severa, a mensagem. Está reprovada. A igreja foi reprovada, não teve nenhum elogio. Né? Vamos passar. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Então, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso. Quando eu estava fazendo esse slide, me veio imediatamente esse versículo, por isso que eu coloquei, quando Paulo disse, né? Que a gente não tem que tomar a forma desse mundo. O que todo mundo faz. Né? Agora eu vou usar shortinho aqui, porque todo mundo usa. Todo mundo usa no shopping, em qualquer lugar, aquele shortinho lá em cima. Todo mundo usa. Aliás, eu não tenho nem como comprar um short, porque eu chego lá no shopping e só tem assim, bem cavado. Então não compra. Não compra. Né? Vai procurar um lugar, vai procurar uma costureira. Vou comprar porque todo mundo está usando. Então vou usar também. Quem é a igreja de Jesus? Não pode ser, né? Tomar a forma desse mundo. Não pode. Porque eu vou comprar um biquíni e só tem camadão, então eu compro porque... Peraí, você é separado. Santo quer dizer separado. Eu estou no mundo, estou morando aqui no mundo, mas eu não sou desse mundo, não. Então a igreja precisa, a igreja morta, vai fazer o que todo mundo vai fazendo na cidade. Logo sério. Mas o apóstolo Paulo traz esse ensinamento para mim, para você, para a igreja. Né? Que nós não temos que tomar a forma do mundo, fazer o que todo mundo faz, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Eu sempre falo isso, como é que a gente renova a mente? Como é que você renova a mente? E como é que eu vou renovar a mente? Eu vou lá no psicólogo para renovar a minha mente? A mente se renova aqui, Amém. Palavra de Deus. Essa palavra aqui é tão poderosa que faz você pensar do ponto de vista de Deus. Estou pensando errado. Aí eu leio a Bíblia, né? O Espírito Santo fala, e ele sabe muito bem como falar. Né? Ele fala e fala com carinho. E a palavra de Deus vai te limpando, vai lavando, vai purificando a palavra de Deus. Que muitos crentes hoje não é a palavra, é muita gente. A igreja de Laodiceia estava distante de Deus, distante, achando toda poderosa, mas estava distante do Senhor, né? Então eu lembrei daquele... Não, estava distante, Jesus estava do lado de fora. Do lado de fora, estava distante. Quando a gente falar isso, que estou à porta e bato, você pode usar isso individualmente, porque ele está na porta do coração de cada um, nós somos uma igreja e parte do corpo de Cristo. Mas ali, literalmente, a igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, abastada, se achando, não tinha nem consciência do seu pecado. Tem muita coisa para comentar nessa carta aí, muito profundo. A gente só
Não tinha nem noção do Uma pecado dele, introdução. da soberba, da arrogância, da autossuficiência. Verdade. Tão rica, que não precisa nem de Jesus, ele está lá de fora. Tremendo, terrível. Então vamos passar. Mas Jesus não desistiu dela, não. Estava lá. Os crentes eram frouxos. Chamando ao arrependimento. Veja bem como é que era a igreja de Laodiceia. Veja lá, pode Os ver. crentes eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo, descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com sua vida espiritual. Esse é um perigo, né? Quando você acha que você está bem espiritualmente, é um perigo. O cristão que diz assim, não, está tudo bem comigo, tá? Não preciso melhorar em nada. É gravíssimo. Você não está enxergando que está um pau no seu nariz. Né? Quem está conformado com a sua vida espiritual, está assim, à beira do precipício, né? Já está mal mesmo. Mas é o que o pastor falou, Jesus não desistiu de Laodiceia. Ele não desistiu de ninguém, né? De você que está me ouvindo, Jesus não desiste da sua vida. Enquanto a vida é a esperança, né? O parceiro que eu trabalho aqui com morador de rua disse para mim agora, sexta-feira passada, pastor, a igreja está cheia de hipócritas, e você está do lado de fora indo para o inferno, porque a igreja, Jesus não existiu da igreja de Laodiceia, nem morta, nem nada, e você está aí, ó, você está olhando o defeito dos outros, não vê o teu defeito, você está no mundão, lá no Arlindo, na Ceilândia, essa mulher com o rosto pintado, não sei o que, ele estava lá caído no mundo, na cocaína, na droga, estava olhando desviado, criticando a irmã que estava pintada, né? Paulo diz lá, Pedro fala assim, lá na carta dele, que a beleza da mulher não seja joias, vestido, pintura, cabelo alisado, mas um espírito manso e quieto, que estava preocupado com o ruge, com o negócio lá, da beleza da mulher, e ele estava podre na rua, caindo lá desviado. Misericórdia. Você quer falar hoje, né? Vamos passar. Olha a rua. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. Bem popular, né? Está muito parecido com a igreja de hoje, né? Mas há realmente quem interprete, né? Que nós somos a última igreja, a igreja apóstola, a igreja assim, dos últimos dias. Bem popular, bem mundanizada, né? É só uma religião, não tem relacionamento com Deus, não passa pelo quebrantamento, né? Jesus está longe, está lá do lado de fora, ele pedindo, deixa eu entrar, né? Vamos passar. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características. 4, né? Vamos conhecer? Vamos sempre conhecer. falando uma coisa um pouquinho da cidade, né? Para Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele usa aquilo que é comum na sua vida para falar com você. Olha só que coisa linda, de forma que qualquer pessoa pode entender o Evangelho de Jesus. Quando ele diz, eu sou a porta, todo mundo entende, né? Eu sou o caminho, todo mundo entende, né? E aqui não é diferente, não. Ele ia falar justamente aquilo que era comum na cidade, de forma que qualquer pessoa poderia entender. Vamos passar. 1. Centro bancário e financeiro. Então está falando que a cidade de Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Você pensa hoje, no mundo atual, qual é o lugar mais poderoso aí na Terra? Que se diz, né? Poderoso, né? Então Laodiceia era assim. Vamos passar. Pode ler. Peraí, não acabou. Pode ler. Era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Assim era Laodiceia, riquíssima, toda poderosa, não precisava nem de Deus. Vamos. Em 61 DC, foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Os habitantes eram jactanciosos, orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Isso. Pior que era a igreja, não é a cidade, não. A gente está falando para a igreja. A cidade também era. Influenciou a igreja. Primeiro a gente está conhecendo a cidade, né? E claro que os crentes também, já tínhamos falado no slide anterior, né? Eles eram parecidos com a cidade. Mas a gente não pode esquecer aqui que João escreveu isso, né? Estando lá na ilha de Patmos, o Senhor mostrando todas essas coisas para ele, né? Vamos passar. Sim, ali falando dos terremotos, vamos. 2. Centro de indústria de tecidos. Quer dizer que lá em Laodiceia também tinha uma indústria de tecidos, né? Em Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Isso
Você vai ver que Jesus fala sobre isso, né? Vamos passar. 3. Centro médico da importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. Havia, portanto, na cidade, um centro oftalmológico incomparável. Isso, por isso que Jesus fala de colírio, porque era uma coisa familiar na cidade, né? Eles tinham o melhor centro oftalmológico, né? E, no entanto, eles estavam cegos. Água morna também tinha uma fonte, e lá quando a água chegava ali estava morna. Vamos passar. Deve falar aí para mim. 4. Centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades. Olha, interessante, né? Colossos, 2. Hierápolis, 3. Laodiceia. E Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, né? A cidade de Colossos. Vamos passar. Aqui eu coloquei só um mapa. Esse comentário é interessante de enfatizar, não sei se vai falar mais à frente, que a água chegava lá morna nessa cidade. Mais para frente. Né? Então aí Jesus falou, tá morno, Então, aqui estão as cidades, né? Que faziam parte, então, isso. Hierápolis, Rio Meander, Vale do Rio Rico, Colossos. Isso, vou passar. Jesus sempre usou a situação da cidade para falar com sua igreja. Vamos entender o porquê Jesus disse que aqueles crentes não eram frios nem quentes, mas mornos. Isso, então quando Jesus falou isso, os habitantes da Laodiceia entenderam rapidinho o que Jesus queria dizer. Vamos passar. Havia na região águas térmicas. Isso, vamos. Por que banhar-se nessas águas faz bem à saúde? Por quê? Por que faz bem, né? Se molhar nessas águas. Vamos ler mais. Devido aos sais minerais que enriquecem a água vinda dos lençóis subterrâneos. As águas termais têm propriedades curativas e embelezadoras. Isso, vamos lá. Está dando para entender, né, irmãos? Né? O Senhor faz todas essas coisas, né? As águas minerais, né? É bênção de Deus. Ele né? fez tudo perfeito, ele viu Deus que tudo era bom, era bom, era bom, era bom. E hoje você paga uma nota podre. para ir para um hotel que tem. A criação Então... está gemendo, está destruída pelo homem. Vamos para a próxima figura. Coisa linda. Né? Não sei se a tua tela do seu computador dá para ver assim, como é bonito, né? Conforme eu estava dizendo hoje, você paga uma nota aí para ir para um hotel que você possa se banhar nessas águas, né? Enfim, o Senhor fez tudo maravilhoso. Vamos. As fontes. Atenção! Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Agora presta atenção que a gente vai ler, né? Na cidade de Colossos ficavam as águas frias. Ficavam as fontes de águas frias e em Hierápolis havia fontes de águas quentes. Então, num lugar tinha água fria, deixa eu interromper para não esquecer. E no outro lugar tinha água quente, né? O que mais? E em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. E nesta condição fluía dos rochedos fronteiros à Laodiceia. Então, quando chegava lá em Laodiceia, a água não estava nem quente nem fria. A água estava morna. Então, olha só como Jesus é espetacular. Né? Ele fala de forma que as pessoas já conheciam a história da cidade, sabiam onde que tinha água morna, ou melhor, água quente, água fria, e que lá em Laodiceia a água chegava morna. Vamos passar mais um pouquinho. Ele é o criador de tudo isso. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Jesus disse, né, dá vontade de vomitar. Vai tomar um copo de água morna, né, não? Então Jesus fala uma linguagem tão fácil que só não vai para o céu quem realmente não quer. Quem fecha o coração e não quer aceitar o plano da salvação, né? Então eram águas assim intragáveis, né? Vamos passar. 7. Laodiceia, cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu acho que eu repeti esse slide, vamos passar. Está repetido. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pode passar. Conheço as tuas obras. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Conheço as tuas obras. Aqui embaixo está escrito que os olhos do Senhor. Os olhos de Deus são como chama de fogo e tudo podem ver. Tá, então se você quiser falar, pastor, só me avisar.
Só mais um pouquinho. Está acabando. Vamos. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quentes. Quem dera fosse pôr as frio ou quentes. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus está falando sobre isso, né? Quisera que a sua obra fosse quente ou fosse fria, mas é morna, então eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos passar mais um pouquinho. Vomitar-te da minha boca. Isso, vamos passar para terminar. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Mais um para terminar. Assim, pode tirar. Então, é isso que Jesus está dizendo. Foi apenas uma introdução, né? Pelo menos a gente começou a entrar. Na próxima aula, a gente já pega lá o texto já. Então, Deus não quer que nós sejamos, né, mornos. Uma igreja morna, né, infelizmente, não vai subir no arrebatamento. Então, nós estamos nos preparando a palavra de despertamento para que você possa restaurar sua comunhão com o Senhor, para que você possa ser tirado a qualquer momento desse planeta. Essa é a nossa esperança. Nós estaremos continuando. Semana que vem vamos continuar isso, mas eu queria dizer o seguinte: entre essa semana, você lendo a palavra de Deus, invista na sua vida espiritual. Quando você abrir os seus olhos, não pegue o celular, fale com o Senhor, depois você pode pegar o celular. Né? Então, que Deus te abençoe. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Quer falar para os já vou adiantar aqui para você que Jesus, ele fala que vai vomitar, mas depois, se você se arrepender, ele vai dar um banquete para a tua vida. Né? Ele vai entrar e vai cear contigo. Olha que maravilha. Nós vamos depois degustar isso, saborear isso. Ele é o amém, ele é o assim seja, ele é o sim das promessas do Senhor, ele é sim, é o verdadeiro, ele é o princípio da criação. Você está morto, está desligado dele, ele quer te colocar na videira de novo. Deus não tem prazer da morte do ímpio, né? Chama o arrependimento, depois eu vou te dar um banquete se você abrir a porta. Amém. Então, que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.